Oi, meu nome é Gislaine Westphal e mais um Espaço Jovem está no ar. E antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, vamos conhecer os nossos convidados, os nossos amigos. Pode começar. Meu nome é Rubens Prois, eu sou de São Paulo e atualmente estudo no Texas, em Keene, e faço Relações Internacionais. Meu nome é Henrique Gomes, eu sou estudante de Teologia na Southwestern e eu morei no Rio de Janeiro e em São Paulo. Meu nome é Carolina, eu faço enfermagem na Southwestern em Keene, Texas também, e sou de Goiânia. Meu nome é Gisela, faço comunicação em Keene, Texas, e nasci no Rio de Janeiro, mas morei em São Paulo também. Meu nome é Yarley, eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, estudei comunicação também na escola da Southwestern. Meu nome é Marilise e eu estudo contabilidade na Southwestern também, lá em Keene, Texas, e eu morei em Campo Grande a maior parte da minha vida. Muitas vezes na nossa vida, a gente vê o mundo com muita coisa aparentemente boa, legal, divertida. E por que então nós, jovens, escolhemos ser adventistas ou escolhemos ser cristãos ou crente? Tem uma certa fase da nossa vida que a gente tem que fazer escolhas. E uma das escolhas é a nossa religião. Principalmente quem nasce adventista ou quem nasce em alguma religião. Só que antes de tudo a gente tem que tirar uma dúvida aqui. Quase pastor. Você pode tirar a dúvida, o que é ser crente e o que é ser cristão? Eu acho que ser crente é você acreditar em uma coisa, um Deus superior. Uhum. E não necessariamente precisa ser Deus. Você é crente, você acredita. Uma força superior, então. E se você é cristão, você acredita em Cristo, em Jesus. E você vive, então, porque vive... se você chama cristão é porque você vive aquilo. Ser cristão é mais do que acreditar, é um estilo de vida que você tem. De vida. Exatamente. Na Bíblia a gente encontra a história de que Saulo mudou para Paulo. E ele sentiu o toque de Deus. Alguém aqui sentiu esse toque na vida, em algum momento? Bom, bem, eu tive mais ou menos uma situação assim. Porque eu estudava ciência da computação em Virgínia e eu estava indo muito bem, estava tudo ok comigo, eu ia me formar e estava pensando, tinha sonhos altos, porque eu queria ser alguém na vida. Certo? Mas você é. Quase lá. Mas quando eu estava numa fase muito grande, muito boa da minha vida, Deus me chamou e falou, eu quero que você seja um ministro. Um missionário para mim, um pastor. E eu falei, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, entendeu? Eu não sei nada disso, eu nem estava muito aí com a igreja, para dizer a verdade. Mas ele me colocou convicção no meu coração e hoje em dia eu estou fazendo isso. Estou no 3º ano e eu tenho certeza de que isso é o que Deus quer e eu nunca fui tão feliz na minha vida. Amém por isso. Amém. Todo mundo aqui nasceu num lar adventista, num lar cristão? Sim. Mas eu acho que mesmo que você tenha nascido num lar cristão, você teve uma conversão. Você, num certo momento, teve que ter uma conversão. Com certeza. Às vezes as pessoas acham que ser cristão é só você ter o nome adventista, batista ou católico, qualquer denominação que você pertença. Mas, como o Henrique falou, ser cristão não é só você ter o nome de ser cristão, é você viver. É um princípio, é um estilo de vida. Quando você é pequeno, você pega tudo isso da sua família. Os seus pais são as pessoas que vão te ensinar como ser cristãos. E quando você chega num certo ponto da tua vida, vamos dizer os 12, os 13 anos de idade, você começa a ter que tomar decisões próprias. E é quando você tem que tomar essas decisões. É quando você, como cristão, tem que começar a decidir o que realmente é ser cristão na sua vida. A pior coisa, eu acho, é quando você é morno. Você faz por fazer. Você vai à igreja porque desde pequeno você vai aos sábados de manhã porque é natural, tua família, todo mundo está indo. Eu acho que essa é a pior sensação, porque você se sente obrigado a estar lá, você não quer estar lá e ao mesmo tempo você sente, sabe, eu preciso ler a Bíblia para me chegar a Deus, mas eu não quero ler a Bíblia. Muitas vezes tem pessoas que se sentem assim, mesmo quem nasceu num lar cristão. Eu não sei se alguns de vocês aqui se afastou um pouco da igreja e depois voltou. Eu posso dizer que sim. Passei por várias coisas na minha vida. Achei que eu precisava de um tempo fora para ver o que era. Que você realmente queria. Exatamente. E esse tempo que eu passei, eu não era feliz. Em nenhum momento fui, em nenhum momento achei que aquilo era a vida que eu gostaria de ter. E foi
passar por os problemas, passar por o que eu passei, para ver que Deus é muito maior do que esse mundo oferece. Amém. Às vezes, algumas pessoas precisam sair, Exatamente. ver a diferença e voltar. Outras não, pegam experiências. O triste é quando a pessoa sai e ela não volta. Ela fica 10 anos, 5 anos longe e é só bênçãos que você perde, é só alegrias que você perde. Né? Eu tive uma experiência que quando eu fiquei 1 ano longe da minha casa e foi totalmente assim, meu pai é pastor, minha mãe é professora e sempre fui a filha do pastor. Então, você não tem nome. Responsabilidade. É uma responsabilidade, todo mundo te olha, essa filha do pastor pode fazer porque eu não posso, isso e aquilo. Então assim, eu cheguei uma época da minha vida que perguntei assim, Deus, por que eu sou adventista? Por que eu preciso ser adventista? Por que eu não posso usar um colarzinho que eu acho bonitinho, um anelzinho? Por que eu não posso usar uma roupa um pouco mais extravagante? Por que eu não posso ir naqueles lugares? Eu quero experimentar isso. E foi uma fase que você fica com uma confusão tão grande na sua cabeça. E depois que eu me aproximei de Cristo, eu falei, gente, que tempo perdido que eu tive. Como eu pude perder tanto tempo? Só que a gente às vezes precisa ver. Por mais que você vá à igreja, porque eu ia à igreja, participava, estava ali na equipe JA, tudo, mas eu não sentia aquele toque de Deus. E eu pedia, Deus, eu preciso me converter, eu preciso ter uma conversão. E eu acho que muitas vezes nós precisamos disso. Acho que todo mundo já passou por isso aqui, não já? Ter uma conversão. É verdade, eu acho que cada um, a um ponto na vida, olhou para tudo que a gente estava fazendo e viu que tinha alguma coisa errada. E a gente olhou para cima e perguntou, Deus, me ajuda. E Deus ajudou e daquele momento você realmente entendeu o que é ser um cristão, o que é estar com Deus com você. Eu passei um momento desses na comportagem. Tipo, antes da comportagem, eu lembro exatamente como eu era. Aquele rapaz que dava resposta brava e mal educada para qualquer um, falou mal comigo, falou mal com você também. E eu sei que depois que eu passei pela comportagem, que eu aprendi que se eu não confiar em Deus, o negócio não vai para frente, não há sucesso. Comecei a ver que Jesus tem uma parte grande na nossa vida também. Essas coisas começaram a mudar as minhas atitudes. E eu vejo que na vida cristã, depois que eu passei a realmente aceitar Jesus e a seguir o caráter dele, isso trouxe muitos benefícios para minha vida. E eu sei que eu passei a ser uma pessoa mais calma. Quando alguém fala bravo comigo, eu já não respondo na mesma palavra, eu penso um pouquinho e tento ser educado com a pessoa. E esse é um benefício que o cristianismo trouxe à minha vida. E de repente vocês podem dividir alguns também, alguns benefícios que vocês tiveram depois que conheceram Jesus. Eu acho que nem depois que conheceram, porque a gente conhece, a gente sabe, só que a gente não aceita, não é que não aceita, não coloca tanto em prática na nossa vida, a gente acaba vivendo por viver. E tem pessoas até com 30 anos, 40, 50 anos que vivem por viver e vão na igreja todo o tempo, estão ali, mas acabam sendo morno. E isso na Bíblia é o que Deus, eu acho que Ele prefere que você saia para você sentir a falta dele do que você ficar morno, porque morno é horrível. Porque você pode ter gente na igreja que senta no primeiro banco, tá com a Bíblia aberta e eles estão cantando com você e lendo a Bíblia com você, mas por dentro eles estão vazios, são ocos. Você não tem como pertencer aos dois lados. Ou você está no lado de Deus ou você não está. Verdade. Você não tem como ficar no meio termo, com o pé dos dois lados. Ou você é ou você não é. Não tem como dizer, mas eu vou à igreja e vou a outro lugar. Não, é um ou é o outro. Você tem que decidir, você tem que escolher, não é um... Eu acho que você não se sente bem, não é? É difícil você viver uma vida tranquila. Não tem como, não tem como. Você não consegue e não tem como. Você pode tentar, mas um lado ou outro vai pender. E a gente também tem que lembrar que Deus não fala que a vida do cristão vai ser uma vida fácil, vai ser uma vida mansa e tranquila. Muito pelo contrário, vai ser uma vida com muitas tentações, porque Satanás está muito bravo, porque ele sabe que Jesus está voltando. E ele está muito irado, ele fala, não, eu quero você no meu time, entendeu? Ele vai fazer de tudo o que ele pode para poder detonar com a vida do cristão. E nós, como cristãos, muitas vezes temos que passar por essas dificuldades e a gente não percebe que é só Satanás tentando derrubar e te afastar de Jesus. E se você vai para a igreja só por ir, e você é um cristão morno, você começa a ver os seus próprios pecados na sua vida. E você começa a ver tantos pecados na sua vida que você não consegue mais
se segurar. E acaba você não indo para a igreja e acaba esquecendo de Deus de uma vez. Então, quer dizer, se você vai para a igreja, você tem que ser realmente consagrado e entregar sua vida e saber por que você está lá. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você pense que você não tem mais solução. Ele quer isso. Ele quer que você fale assim, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, que eu não tenho mais como ter a bênção de Deus, então eu nem vou na presença dele. E ele quer realmente que isso aconteça com a gente. O que você falou é muito importante, que ele está irado, porque Deus está voltando. Amém. Deus está voltando e está muito próximo à volta dele. E quanto mais próximo estiver, mais tentações virão. Mais problemas virão, mas você se sente confortável. Assim, sabe aquela viagem que você está fazendo cansativa, mas você está num ambiente confortável? É mais ou menos assim que a gente está fazendo. E na Bíblia fala, não tem como você servir a 2 senhores. Não tem. Já tentou agradar 2 pessoas ao mesmo tempo? É impossível. É impossível, é impossível. E assim, quando a gente tem a nossa experiência com Deus, a nossa vida vai, que é uma maravilha. A gente às vezes pode não perceber no exato momento, pode tomar um tempinho pra gente perceber, mas quando a gente não tem Cristo na nossa vida, depois de um tempo a gente vai olhar pra gente, o que tá acontecendo na nossa vida e vai falar, poxa, mas por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Ou eu não tô me sentindo... Você tenta, faz isso, faz aquilo, mas tá sempre alguma coisa faltando. Porque a nossa vida só é completa quando a gente tem Deus. Minha maior razão por ser cristão é isso, é uma razão. É uma razão para viver. É uma razão de viver, existir. Por que eu vivo? Se você não tem Deus, pede a razão. O que você vai esperar? Morre daí, vou esperar, o que acontece comigo? Exatamente. Então tem uma razão, tem um céu, tem uma vida depois dessa, tem uma esperança. E mesmo que você viva a sua vida nos princípios adventistas ou evangélicos, que muitas vezes são uma boa alimentação, exercício físico, então o alimento espiritual, o alimento mental e o alimento físico que a gente tem que ter. Então, se você completa esses 3, mesmo que, digamos que Deus não volte, que isso tudo seja bobeira, você viveu uma vida boa. Você pode dizer, eu vivi uma vida boa. E é simplesmente o fato de você estar com Deus. Porque se você coloca outra coisa no objetivo, carro, digamos, o meu objetivo é trabalhar e ter um bom carro. Acaba um dia. Dinheiro, acaba. A sua vida e a vida das outras pessoas acaba. A qualquer momento você pode morrer, você não sabe quando. E isso é um ponto muito importante também, porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa muito jovem, entendeu? Eu tenho só 23 anos de idade, vamos curtir a vida, vamos E mais festar. pra frente eu penso nisso. E, entendeu? Deus está aí, Ele é misericordioso, é um Deus de amor. Então, quando eu tiver meus 55, talvez eu me batizo novamente, volto para a igreja. Quem sabe? Você pode morrer num acidente amanhã. Para você, exato, Jesus pode estar voltando amanhã. Você não sabe disso. Exatamente. E tem muitas pessoas que vivem a vida assim. Olha, o médico disse que um copinho de vinho é bom por dia. Então eu posso tomar, né? Um copinho. Não, mas um copinho. Um copinho. E vai na igreja sábado de manhã, fala lá, mas sábado à noite assiste um filme que não é tão bom. Ou tem uma conversa que não é a mais apropriada. O que você está fazendo? Você está enganando a você mesmo. Simplesmente isso. É sempre bom lembrar, você jovem que escolheu servir a Cristo, a sua vida não vai ser fácil. Muito pelo contrário, quando você escolher, os problemas vão começar. Só que você tem que ter certeza de que Deus estará do seu lado, Ele vai te suportar. No momento de tristeza, Ele vai secar suas lágrimas e Ele vai te dar paz de espírito. Amém. Graças a Deus. Alguém sabe aqui como que a gente deve agir como cristão? Como que a gente deve agir como cristão? O nome já fala cristão. Você tem que agir como Jesus agiu, como Cristo agiu. O mais próximo que Ele agiu quando Ele estava aqui na Terra. Porque é o que Ele falou, crente é o que você acredita. Só acredita. Satanás, ele acredita em Deus, ele é crente. Ele é crente. Você só acredita em Deus porque você só acreditar é uma coisa, agora você viver a vida de Deus é outra. Andar nos passos que Ele andou. Exatamente. E não é fácil. Não.
Não é nem um pouco fácil. Não. É uma dificuldade muito grande. Isso é um ponto que eu estava chegando um pouco antes da hora, mas a gente está falando em dificuldades de ser cristão, isso e aquilo, mas eu vejo também que tem muitos benefícios, entende? Sendo cristão tem muitos benefícios, porque Deus é fiel e justo, e mesmo nessa hora de provação, a que você vai atravessar quando você se torna um cristão, Deus vai estar ali do seu lado. Eu acho que um dos benefícios, esse é um dos privilégios maiores. Tem outros também. Você se sente bem quando você tem uma boa reação. Você se sente bem e correto quando você reage de uma maneira que Cristo reagiria. Faz uma ação de que Jesus faria, entende? Essas coisas trazem alegria ao meu coração, como cristão. Uma coisa que eu pessoalmente gosto de ser cristão é porque eu sei que quando alguma coisa está errada na minha vida, eu sei que Deus vai ter um jeito de me tirar daquela situação. Então eu não perco a minha esperança. Eu estou sempre, sabe, querendo ir para frente, verdade. porque eu sei que aquilo é passageiro. Porque se eu não acreditasse em Deus, eu só estaria perdido. Aquele seria meu último problema da minha vida, sempre. Exatamente. E como o povo de Israel mesmo, lembrando, Deus tirou ele do Egito, certo? Trouxe eles para o deserto. E chegou uma hora que eles estavam com sede, eles não tinham água para beber, entendeu? Qual a primeira reação? Senhor, cadê a água? O Senhor trouxe a gente aqui e agora você vai matar a gente de sede? Mas Deus deixou eles chegarem até esse ponto para que Deus pudesse mostrar o poder deles. A mesma coisa, uma hora eles tiveram fome e eles falaram, cadê? A intenção não é reclamar, mas saber que mesmo quando chegam esses problemas, Deus já tem uma solução. Esses problemas Ele permite para que você possa olhar para Ele de novo e ver que Ele existe e continuar sendo um cristão. Se a gente não tivesse problema, a gente não saberia que Ele poderia resolver os problemas, né? Exatamente. Isso é uma forma de Deus interagir com você e ajudar você na sua caminhada com Ele, te ensinar a ser um melhor cristão a cada dia. Tá aí um benefício maravilhoso, que mesmo que você caia em pecado, porque o povo de Israel caiu em pecado, eles blasfemaram a Deus, eles insultaram a Deus, né? Então, assim, mesmo que você caia em pecado, que você tenha erros, você está crescendo. Eu gosto de comparar a vida espiritual assim, um elevador. Mesmo que o elevador pare ou que você caia, ele está sempre subindo. E você só vai poder apertar o botão de descer se você quiser. Se você não quiser, nada acontece. Eu tenho uma pessoa muito próxima que eu gosto muito dela, que infelizmente ela está fora da igreja. Mas ela ainda se chama Adventista do Sétimo Dia, porque no coração dela eu sei que é igual em Provérbios 7:1 diz: filho meu, guarda as tuas palavras no meu coração para os meus mandamentos, e quando se tornar velho você lembre de mim, para não pecar contra mim. E eu oro muito por ela, porque eu sei que vai ter um momento que ela vai precisar de Deus e que ela vai falar: Senhor, eis-me aqui, estou de novo em tuas mãos, eu quero me entregar. E isso é muito importante a gente fazer, principalmente quem nasceu na igreja. Quem nasceu, eu acho que é mais difícil você se manter o resto da vida quente, um cristão quente, do que quem se converteu. Porque quem se converteu teve a experiência de fora. Porque a gente que está lá desde pequenininho, nasceu, nossos pais sempre foram cristãos. É tudo tão comum, a gente se acostuma tanto que a gente não vê necessidade de fazer nada diferente para manter aquela chama, para manter uma coisa assim, sabe? E outra coisa que você estava falando, que eu lembrei sobre a pessoa querida que está fora da igreja e tal, é que muitas vezes o jeito que Deus tem de fazer aquela pessoa voltar para a igreja é através de você. É por isso que nós somos chamados cristãos, porque nós somos... supostamente, nós deveríamos transparecer a imagem de Cristo para as outras pessoas. E através da gente, essas pessoas iam ver Cristo e eles iam querer voltar para a igreja. E não é fácil. Não é de jeito nenhum, porque o mundo oferece muita coisa legal, que pode ser divertido, que você pode chegar em casa e, eu tô feliz. Só que depois... Tudo passa. É passageiro. E uma coisa que aconteceu comigo... eu estava fazendo comportagem num verão e eu conversei com uma pessoa que disse que ela achava que Deus era injusto, entendeu? Ela não é cristã, mas ela achava que Deus era injusto. Eu falei para ela, eu também acho que Deus é injusto. Eu falei para ela, mas eu acho que Ele é injusto porque Ele morreu por mim, Ele me perdoou todas as vezes que eu fiz coisa errada. Ele tem que ser injusto, porque eu não mereço tudo que Ele faz por mim. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tinha... Depois que eu falei isso pra ela, ela começou a pensar. Daí ela falou assim, você tem meio que razão, entendeu? Então eu pensei assim, uau, eu fiz a mudança um pouquinho da vida dela, mas foi só abrir o olho dela pra ver as coisas que Deus tem feito na vida dela. Mas se você quer ver só as coisas más em Deus, você vai conseguir ver tudo de errado. E isso é que é ser cristão.
entendeu? Cristão, você não vai ter uma vida perfeita. Você não vai ter uma vida só de maravilhas e prazeres, mas você vai ter a certeza de que Deus vai estar sempre com você. Você sabe que isso faz me lembrar um fato que aconteceu na faculdade com uma amiga minha, Lissa, e ela falou assim, olha, se Deus existir, ele é o que ela falou também, ele é muito injusto e ele é mau. Falei, nossa, Lissa, por quê? Olha quanta gente pobre, olha quanta gente sofrendo nesse mundo. Eu falei, Lissa, muitas pessoas escolhem estar ali. Tudo na nossa vida é escolha. Ah, mas um escolheu ser mendigo? Aí, naquela mesma semana, eu assisti num programa de TV, uma pessoa sendo entrevistada, que ele foi criado na rua, morava na rua, era menino de rua, viveu na FEBEM durante 12 anos, mas assim, ia, vinha. E depois de um tempo ele começou a cheirar cola porque não precisava pagar nada para essa droga e vivia na rua. Uma mulher foi e deu oportunidade para ele, uma francesa, isso no Brasil. Foi, tirou ele da rua, levou para casa. E a experiência que ele conta é muito bonita porque ele achou que ela ia largar dele de novo, porque ela estava voltando para a França. Só que ele não entendia, na mente pequena dele, que ela não estava tentando voltar para a França, que ela estava tentando tirar um passaporte para ele. E aí, o que ele fez? Ele disse que ele tinha 14 anos, ele foi, abriu a torneira da banheira e fez com que a casa enchesse de água. Para, em vez dele ser mais uma vez abandonado, ela mandar ele embora. Ele não ficar sozinho. E quando ela voltou, aí ele achou que ela ia bater nele e ela simplesmente virou e falou assim, eu te amo mesmo assim. Eu entendo a sua dor, eu entendo o teu sofrimento. E depois disso, hoje ele já tem uns 30 e poucos anos e ele tem uma sociedade que ele ajuda as pessoas, tira os meninos da rua. Ele tem 15 garotos na casa dele, que eles têm horta, que eles têm essa comunidade. Então imagina, uma pessoa ajudou um garoto e esse garoto pôde ajudar quantas pessoas? Então, às vezes, a gente acha na nossa pequenez que Deus está nos abandonando, que a gente não precisa de Deus porque Deus já não faz nada mesmo, Deus é tão injusto, então a gente não precisa de nada. Só que quando a gente percebe, a gente fala, não, eu preciso de muita coisa, eu preciso de Deus. Verdade. Totalmente na nossa vida. Eu já ouvi dizer que se a Terra não tivesse problema, a gente não gostaria de ir para o céu. Se fosse perfeito, para que ir para o céu? Eu acho que Deus dá problema para a gente, Ele deixa acontecer para a gente ter certeza que tem um lugar muito melhor que isso. Para a gente querer ir embora e morar com Ele no céu. E para a gente crescer espiritualmente. Por isso que tem certas pessoas que têm a capacidade de ganhar mais do que outras. Por isso, Deus previne isso também na nossa vida, né? Alguém já imaginou o céu assim, o benefício? Porque esse é um outro benefício. Esse é um benefício maravilhoso, né? De ser cristão. Alguém já imaginou o céu? Acho que deve ser o principal, o benefício principal. Porque tudo que você faz aqui é tentando ir para esse lugar, para o céu, né? Para o céu, exatamente. Basicamente. E eu, quando era criança, adorava ficar pensando como é que seria. E eu acho que, para mim, o céu era aquele lugar que eu podia brincar com qualquer animal. Porque era isso que eu sempre gostava. Então, eu acho que o céu é uma coisa boa. É tudo que você sempre gostou de fazer, mas que o pecado nunca te deixou fazer. Você tem medo, né? Isso vai ser o céu. O céu vai ser uma coisa linda, uma coisa sem pecados. Você nunca mais vai chorar, você não vai ter noite. Aquela coisa assim. Vai ser brincadeira o dia inteiro. Já pensou? Ai, que delícia. Já pensou você poder voar sem precisar pegar visto? Passar Não dá pra imaginar. Já pensou? Eu acho que assim, o mais gostoso, eu não sei se vocês já fizeram isso, é vocês passarem um acampamento, tomar banho num rio, água gelada, durante uns 3 dias e quando chegar em casa, a primeira coisa que você quer é tomar um banho quente. Demorado. Demorado. E a última coisa que você quer esquecer, a primeira coisa que você quer esquecer é aquele banho gelado, naquele frio. Eu acho que é assim o céu. A gente vai chegar lá, a primeira coisa que a gente vai querer esquecer é a nossa vida aqui, né? A primeira coisa, porque não tem por que a gente lembrar. E vai ser tão bom chegar lá. E é um dos outros benefícios. Entre outros, que Deus te abençoa profissionalmente, espiritualmente. É verdade. Né?
Eu já tive amigos que falaram assim, nossa, você teve sorte de nascer num lar adventista. Eu tive, mas muitas vezes eu pensei, aquela pessoa teve sorte porque ela teve aquela conversão. E quando você tem uma conversão, você pode ter uma conversão na sua casa, você pode ter uma conversão em qualquer lugar, mas você tem que tomar a decisão. Se o Henrique não tivesse escutado o chamado de Deus, ele teria negado a voz. Eu não queria. Você não queria. E já pensou se você não quisesse? E se você não aceitasse, Deus não ia deixar de te abençoar. Mas eu ia ser frustrada com qualquer coisa que eu fizesse. Porque eu sempre ia ter na minha cabeça que Deus me chamou para fazer alguma coisa que eu não estava fazendo. Você negou. Exatamente. É isso. Meu pai tem uma experiência que ele foi chamado para ir para um distrito, ele achou que ele era incapaz e aí ele foi para outro. E quando ele chegou lá, as dificuldades que ele passou naquele distrito que ele teve que ir, que ele negou o outro, nossa, foram incríveis. E ele cresceu, teve problemas, tentações, dificuldades, caiu, mas ele cresceu assim grandiosamente. Eu acho que todo mundo aqui deve estar bem com Cristo, não tá? Neste momento. Verdade. Vocês como que relacionam como que você coloca o teu relacionamento com Deus? Tá bem? Tá morno? Precisa melhorar? Eu acho que todo mundo precisa melhorar. Porque não importa quanto quanto a sua relação com Cristo, você sempre vai precisar de mais. É como Enoque. Enoque viveu tanto com Deus que Deus quis ele, entendeu? E levou ele para o céu. Eu acho que a gente só tem que lutar para chegar a essa perfeição que eu acho que a gente nunca vai chegar. Só quando a gente chegar no céu e daí vai ser tudo perfeito. Então não se sinta frustrado se você não consegue ser perfeito, porque Deus não exige a sua perfeição. Ele exige a sua constante melhora. Então se você vê que você tem coisa para melhorar, não se preocupe em, não estou conseguindo, porque a cada momento Deus dá uma nova chance. É igual eu escutei um pastor numa entrada de ano novo, ele virou e falou assim, não ache que esse é um ano que se você hoje não fizer alguma coisa, você está perdendo. Porque a cada momento é uma chance, a cada momento Deus dá uma chance para você. E o nosso programa está ao fim. Obrigada pela presença de vocês hoje. E eu quero terminar com um pensamento que eu escutei uma vez. Se você decidiu escolher a sua vida e entregar completamente a Cristo, você não vive com um propósito, você apenas existe. Não deixe só de existir, viva.